Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, como é bom ter a certeza do lugar para onde nós vamos, como isso nos traz paz e segurança, meu Pai. Muito obrigado, Deus, por cada um que está me ouvindo, por cada pessoa que está entrando pelas redes sociais, os que estão aqui presentes, aqueles que ainda vão ouvir, que a Tua palavra venha trazer impacto, mudança no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar, os que estão presentes, queridos, que alegria. O microfone tá bom? Para mim aqui tá meio, tá bom? Ok? Tá? Queridos, nós, como sempre, temos semanalmente aqui, todas as quartas-feiras, dado uma palavra sobre o tema do Apocalipse, né? Dentro disso, nós já falamos sobre vários assuntos, mas nós não vamos recordar aquilo que nós falamos, né? Porque por causa do horário, porque toma muito tempo ficar sempre lembrando. Então, se você quer ver as ministrações anteriores que nós fizemos, desde lá da abertura dos 7 selos, falamos do arrebatamento e estamos vindo construindo o cronograma bíblico, né? Hoje nós vamos falar de um tema que não é a sequência do que falamos semana passada, mas é um tema que eu gostaria de falar antes de entrar nos tempos finais. As crianças, por favor, as crianças podem ir lá com a tia, vai ter aulinha para as crianças normalmente. Queridos, eu quero iniciar a palavra dessa noite respondendo a algumas perguntas que me foram feitas pela semana passada pelo Facebook e YouTube, tá bom? Eu tenho um secretário muito bom lá na mesa, né? Ele sempre anota direitinho as perguntas. Se ele não estiver aí hoje, eu quero que alguém faça isso, por favor, tá bom? Vamos lá. A semana passada, nós falamos sobre a revolta de Satanás e o juízo final, o grande trono branco. E nós tivemos algumas perguntas e eu vou citá-las aqui para vocês, tá bom? Número 1, no milênio, podem acontecer o mesmo tipo de pecado que existe hoje? Pergunta da Jacira. Sim, com certeza. Não teremos Satanás aqui para tentar, mas as pessoas têm a mesma natureza. A natureza do pecado, ok? Número 2, a Jacira. O que é o Hades? Eu vou responder daqui a pouco dentro da ministração de hoje, tá bom, Jacira? Número 3, o julgamento do trono branco acontecerá então, durante o milênio? Pergunta da Elaine Gualberto. Então, preste atenção, queridos. Ela está perguntando se o julgamento final é durante o milênio. O que eu disse semana passada? Nós teremos o milênio, ok? Que é aquele período de paz. Após o milênio, que o diabo estará preso. Após o milênio, Satanás será solto. Então, veja, acabou o milênio. O diabo é solto, vai enganar as nações. Depois ele é lançado de uma vez por todas no inferno. Aí vem o juízo final. Então o milênio, o período de paz, onde Satanás não vai estar dominando a terra, vai estar amarrado, acorrentado, esse período já passou. Então o julgamento aqui do trono branco vai acontecer depois da revolta de Satanás, e aí vem o julgamento. Pergunta número 4, as pessoas que se renderam à besta e não entraram no milênio, onde elas ficarão durante este tempo? Até o julgamento do trono branco. Então a pergunta da Priscila é, as pessoas que se renderam à besta, né, que se curvaram ao anticristo, elas não vão entrar no milênio. Então onde elas vão estar até o julgamento do trono branco? Então entenda bem, se elas se renderam à besta, isso quer dizer que elas fazem parte do ímpio, elas não são justas, ok? Onde elas vão estar então? Onde vão estar os que morreram sem Jesus? Você vai ver isso hoje, tá bom? Durante a ministração de hoje também, eu vou responder essa pergunta. Tem como, uma outra pergunta do Serafim, do filho dele, né? Tem como o seu nome ser apagado do livro da vida? Semana passada eu falei sobre o livro da vida, né? As pessoas que têm o nome lá são as pessoas que são salvas. Então, entenda bem, irmãos. Os salvos têm os nomes escritos no livro da vida. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso quer dizer que hoje eu posso estar salvo,
mas eu posso me desviar e perder a minha salvação. Agora, entenda a pergunta dele. Ele perguntou se o nome pode ser apagado. Tipo assim, Deus põe o nome e depois Deus apaga. Isso é possível de acontecer? Para um Deus onisciente? Então, entenda bem. A onisciência de Deus, que sabe tudo, que sabe o futuro. Por exemplo, Deus sabe se a Mariazinha vai se desviar. Deus sabe tudo. Deus conhece o futuro. Então, não é a questão de colocar e apagar, mas é de nem escrever, tá bom? Essa questão de põe e apaga não faz parte do caráter de Deus. Então vamos lá. Semana passada, então, nós falamos da última revolta de Satanás e o juízo final. Hoje, nós vamos falar, interromper um pouquinho o cronômetro que nós estamos seguindo, né? Que seria os tempos finais. E nós vamos falar sobre a morte, que nós não falamos desse tema ainda. Vamos falar onde estão os mortos hoje, o que é o estado intermediário e o inferno e algumas outras coisas. Então vamos lá, irmãos. Primeiro eu quero começar aqui. Às vezes você diz, mas é um assunto muito pesado, né? Falar da morte, falar de inferno. Pois é, mas é um assunto que nós precisamos ter conhecimento, até para a gente se preparar, né? Se preparar para o futuro. Então nós vamos começar falando sobre a morte. Primeira coisa que eu quero começar dizendo aqui, queridos, é sobre como a vida na terra é breve. Tá? As pessoas vivem 80, 90, 100 anos, os que vivem muito, né? Mas infelizmente ainda achamos que a morte não vai chegar. Quem está preparadinho? Eu posso morrer a qualquer momento, eu não esquento se eu morrer. As pessoas acham que a morte não vai chegar. Elas não estão preparadas, não só para a sua morte, mas elas não estão preparadas para a morte das pessoas que elas amam, né? A morte dos entes queridos. Mas inevitavelmente nós vamos experimentar a morte se não formos arrebatados antes. Então, o que vem depois? A gente não pensa nisso. O que vem depois da morte? A gente não pensa nisso. Como nós vamos falar sobre isso? Por isso que eu quero dar essa introdução. A forma como nós vivemos, irmãos. Entenda, eu quero que você fique até o final comigo. Você aí prestando bastante atenção. Porque no final nós vamos colocar algumas coisas muito importantes para você saber. Até porque se alguém vier falar ou debater com você, você tem que conhecer. Então é importante que a gente saiba, querido, que a forma como nós vivemos vai determinar o lugar para onde nós iremos, né? Vai determinar o nosso destino. E há muitas dúvidas sobre a morte hoje. Você conversar com as pessoas, você vai ver. Você acredita que existe vida depois da morte? Você sabia que existem 3 tipos de morte? Você tem medo da morte? Né? Você tem medo de morrer? Tem medo da morte? Algumas vezes eu converso com algumas pessoas, ela fala, nossa, misericórdia, nossa, aquela pessoa lá, nossa, eu tenho medo de morrer. Por que você tem medo da morte? Então, a morte tem sido um tema discutido em muitos lugares, aí as pessoas tentam explicar sobre a morte, mas só a Bíblia tem a resposta verdadeira sobre a morte. Ela fala sobre tudo, sobre o propósito de todas as coisas. Deus deixou tudo escrito para nós na Bíblia, irmãos, para que a gente não vivesse apreensivo, com medo da morte do futuro. Então eu quero que você fique comigo até o final aí, porque eu vou falar algumas coisas importantes e interessantes. Primeira coisa, o que é a morte? Vamos projetar aqui? Tiago capítulo 2, versículo 26. Vamos lá. Está dando certo aqui? Está com algum problema no projetor? Sim, ótimo. Tiago 2, 26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Esse texto, claro, a gente sabe sobre o que ele está falando. Porém, eu quero pegar essa primeira parte dele aqui, ó. O que é a morte? A Bíblia diz assim, assim como o corpo sem o espírito está morto. Então, simplificando, o que é a morte? Nós estamos falando aqui de morte física, tá? É a separação da alma e espírito do corpo. Isso é a morte física, tá bom? Então, vamos lá. Segunda pergunta aqui, como é que a morte entrou no mundo? São coisas básicas que antes de eu entrar lá na frente você precisa saber. Como que a morte entrou no mundo, irmãos? A morte entrou como consequência do pecado, a Bíblia diz. Deus criou o homem para morrer?
Não, Deus criou o homem, você sabia disso? Para viver eternamente, para viver infinitamente, não era para ter morte. Então a morte entrou como consequência do pecado. Não era desejo de Deus que o homem ficasse doente, que o homem morresse. Não é esse o plano e o desejo, não era esse o plano de Deus. Mas a partir da desobediência veio uma série de consequências que a gente vê na Bíblia. A terra começou a produzir espinhos, né? As mulheres começaram a ter dores de parto para ter filho. O homem começou a suar para ganhar o dinheiro, para ganhar o salário. Não que Adão não trabalhava, mas a dificuldade para se ter o sustento hoje é grande por conta da consequência do pecado, né? As doenças, tudo isso veio depois. Então vamos lá, nós estamos falando dentro dessa segunda pergunta, como a morte entrou no mundo? Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ou seja, o homem seria eterno se ele não tivesse desobedecido. Gênesis 3, 19. Com o suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Consequência da desobediência, ia suar para ganhar o sustento. Romanos 5, 12. Isso aqui é para você entender como que a morte entrou, tá bom? Romanos 5, 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, aqui são 3 tipos de morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então está falando da consequência da desobediência, que é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então tudo isso é consequência do pecado. Como que a morte entrou? Pela desobediência. Terceira pergunta. Todos nós estamos sujeitos à morte física, ok? Então vamos entender, irmãos, todo ser humano está sujeito. Ninguém aqui vai viver eternamente. Alguns podem ser arrebatados, mas todos estão sujeitos à morte física. Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Então vamos lá, queridos. Primeira coisa aqui, nem todas as pessoas vão experimentar a morte. Por exemplo, na Bíblia, Enoque, Elias, eles não experimentaram a morte. Muitos salvos, né, quem sabe nós que estamos aqui também, não vão experimentar a morte. De repente vão ser arrebatados. Mas todas as pessoas estão sujeitas. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Olha aqui, algumas pessoas que não vão experimentar a morte. Pois dada a ordem, como a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estivermos vivos seremos arrebatados. E aí o texto continua. Então, o que eu quero que você entenda? Eu não sei quantos aqui sabem se vão morrer ou serão arrebatados. Você sabe, Valdivino? Você sabe, Wagner? Se você vai morrer ou vai ser arrebatado? Eu não sei, né? Você sabe, Diego? Se você vai morrer ou vai ser arrebatado? Não sabe. Ninguém que está aqui sabe, né? Poderemos ser arrebatados, mas todos estão sujeitos à morte física. Vamos lá. Estou fazendo colocando alguns pontos aqui para eu chegar onde é importante que você saiba. Quarto ponto. A morte é como uma ponte que nos leva. Veja bem, irmãos, a ponte, ela liga um lugar a outro, certo? Então, a morte aqui, falando sobre o que é a morte até agora, a morte é como uma ponte que nos liga de uma vida mortal para uma vida imortal, seja eternidade com Deus ou sem Deus. A morte é uma ponte que nos leva de uma vida física para uma vida espiritual. A morte é uma ponte que nos leva de uma vida finita para uma vida infinita, e de uma vida de dores e sofrimentos. Olha só, aqui na terra tem sofrimento? Tem às vezes enfermidade,
Tem coisas que nos chateiam, nos magoam, tem dificuldades em todas as áreas. Aqui tem. Agora, irmãos, escute. A morte é uma ponte que liga, a vida de dor e sofrimento que nós temos aqui para, dependendo da escolha de quem está me ouvindo, ou uma vida de gozo, paz e alegria. A morte pode ligar você dessa ponte do que você está vivendo hoje para uma vida de gozo, paz e alegria, ou para uma vida de eterno sofrimento, dependendo da sua escolha. Depende exclusivamente da sua escolha, o lugar onde você vai passar depois que morrer aqui, o seu corpo físico, a eternidade onde você vai passar. Então vamos lá, eu quero explicar bem esse assunto para que você entenda depois. A Bíblia fala aqui, irmãos, de 2 portas, 2 caminhos, 2 tipos de pessoas. Repete comigo, você que está em casa e vocês que estão aqui. 2 portas, 2 caminhos e 2 tipos de pessoas. Ok, Mateus 7, 13 e 14. Olha só. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Por ela quem? Pela porta larga, pelo caminho amplo. Você já conhece esse texto, mas como é estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Então vamos lá, irmãos. Todo mundo já está cansado de ouvir sobre isso, né? Mas de repente a gente precisa compreender. Olha, porta estreita está falando exatamente do quê? Nós não passamos por essa porta estreita com grandes volumes, né? Ou seja, sem renúncia. Assim como apertado o caminho, ou seja, não é só a porta que é estreita. A Bíblia fala que o caminho também é apertado, cheio de desafios. É esse caminho que nós devemos entrar. Aquele que não entra com muitos volumes, é estreito, e o caminho é apertado, ou seja, é um caminho de desafios. Agora, a porta larga, como você está cansado de ouvir aqui, inevitavelmente, o caminho espaçoso, que é aquele que eu tomo as minhas decisões, que eu vivo a vida do jeito que eu gosto. Esse aqui a gente sabe que inevitavelmente no dia do juízo, leva a pessoa para o inferno, no dia do juízo final. Então tá, ok, entendendo um pouquinho sobre essa questão da morte, a Bíblia fala em Lucas capítulo 16, do rico e do Lázaro. Nós vamos falar desse texto hoje, né? A Bíblia mostra aqui que ambos morreram, né? Mas o destino deles foi diferente, cada um teve um destino. Então vamos lá, queridos, existem tipos de morte descritos na Bíblia, 3 tipos de morte que a Bíblia diz. Qual é o primeiro tipo de morte que a Bíblia diz? Quem sabe? Se nós estamos falando de morte, precisamos entender sobre a morte. A Bíblia fala de 3 tipos de morte. Ok? Pode colocar aí, gente. 3 tipos de morte. Primeiro, é a morte física. O que é a morte física, irmãos? Primeira morte física, é o quê? A separação do corpo da alma e espírito. Essa é a morte física. Me responde uma pergunta. Tem solução para essa morte física? Sim ou não? Pensa aí. Tem solução para a morte física? A morte física é o corpo vai para a sepultura, alma e espírito vai para o lugar dependendo da vida que viveu aqui. Tem solução para a morte física? Qual é a solução? Tem. A ressurreição. Né? No dia da ressurreição, a morte física vai acabar. Segunda morte, a morte espiritual. O que é a morte espiritual? São as pessoas que estão fisicamente vivas aqui na terra, mas espiritualmente mortas, ou seja, longe de Deus. Estão vivas aqui, mas espiritualmente mortas. Essa é a morte espiritual, daquelas pessoas que não receberam Jesus e estão distantes de Deus. Tem solução para a morte espiritual? João 5, 24, olha o que diz. Pode colocar. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Diga uma coisa para mim. Para a morte espiritual, pensa para responder. A morte espiritual, que eu disse para você, que é a pessoa que está viva aqui, mas ela está longe de Deus, está morta espiritualmente. Tem solução para essa morte, sim ou não? Claro que tem. Qual que é a solução? Para ela não ficar morta espiritualmente? Receber Jesus, ok? E a terceira morte que a Bíblia fala? Que é a morte eterna. São as pessoas que morreram já e morreram sem Jesus, separados eternamente de Deus. Para essa morte não tem solução. Essa pessoa estava morta espiritualmente, ela morreu fisicamente e agora ela está morta eternamente, que é essa morte eterna. Então, queridos, para essa morte não tem mais jeito, certo? Apocalipse 2:11 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Então você pode morrer fisicamente, mas não morrer eternamente, ok? Você não vai para o inferno, para a condenação eterna. Você morre fisicamente, mas espiritualmente você pode não morrer. Depois tem um outro texto de Apocalipse 20 que fala sobre isso também. Mas eu não vou ler ele agora. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Aquela pessoa que não é cristã, que não tem Jesus na vida dela, ela tem motivos para temer a morte? O que você acha? Sim ou não? Quem não é cristão, ela tem motivo para temer a morte? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ela não vai ter a morte física e espiritual. Ela não tem só essa, ela vai ter a morte eterna. A pessoa que não tem Jesus, irmãos, quem está me ouvindo aí, que ainda não recebeu Jesus na sua vida, você sim tem motivo para ter medo da morte. Por quê? Porque se você morrer fisicamente, está morto espiritualmente, porque não tem Jesus como Senhor, e vai morrer eternamente, que é a terceira morte. Agora, por que o cristão não deve temer a morte, irmãos? Vamos ver algumas coisas. Por que o cristão não deve temer a morte? Apesar de muitas pessoas terem medo da morte, tá? Eu vou entrar no estado intermediário já, mas eu quero que você entenda isso. Primeira coisa, por que você que é crente não precisa temer a morte? Primeiro, porque a morte física não é o fim. Tudo vai ficar aqui e você vai passar para outra dimensão. Segundo, após a morte física, o crente é levado. Você sabia que depois da morte física, o crente é levado pelos anjos ao paraíso? Lucas 23:43. E tem um outro texto também. Vamos lá. Depois da morte física, então, o cristão é levado pelos anjos até o paraíso. Jesus lhes respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 16:22. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Então entenda, aqui nesses textos, eu vou explicar sobre isso, tem dois lugares diferentes que os mortos estavam. Cristãos, mortos que foram para um lugar bom, tá? Mas estão em dois lugares diferentes. Então vamos lá, por que o cristão não precisa ter medo da morte? Terceira coisa, porque a gente tem a esperança da ressurreição. Nós vamos ressuscitar e vamos comparecer no tribunal de Cristo. Quarta coisa, porque você não precisa temer a morte, porque você vai estar em outra dimensão, junto com os personagens da palavra de Deus, irmãos. Olha que coisa linda. Muitos dos seus familiares vão estar lá. Você vai estar junto de muitos personagens bíblicos. Quinto, por que você não precisa temer a morte? Porque você vai ter uma recompensa. Então vamos ler 2 Timóteo capítulo 4. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça,
que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Então, nós temos então a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Por que temer a morte, se nós temos razão aqui para nos alegrar como cristãos com ela? Bom, falando sobre a morte, falei sobre 3 mortes. Quais são elas? Morte física, que mais? Espiritual e eterna. Agora eu quero falar sobre o estado intermediário, tá bom? Onde estão as almas dos mortos? Aqueles que morreram, eles têm lembrança? Eles estão conscientes? O que é o estado intermediário? Então preste atenção aqui, agora. Primeiro eu quero falar sobre o estado intermediário antes da morte e ressurreição de Jesus, porque é uma coisa. Depois da morte e ressurreição de Jesus, é outra coisa. Então vamos entender. O que é o estado intermediário, irmãos? Ó, imagina isso aqui, ó. Que o microfone, tá? É a morte física. O Josué morreu, tá aqui, ó, no microfone. Olha só, daqui até o dia da ressurreição dele, ó, vai ter a ressurreição. A morte física está aqui. Esse espaço aqui, da morte física até a ressurreição, esse intervalo, porque aqui ainda não aconteceu, esse intervalo é chamado de estado intermediário. É o período de tempo que a pessoa morreu e vai ressuscitar, tá bom? Ou no tribunal, ou no trono branco. Vamos lá, vamos ler um texto muito conhecido, para você entender essa questão do estado intermediário, onde estão os mortos, eles têm consciência, eles têm lembrança, ok? Vamos entender isso então? Lucas 16, diz assim o capítulo 16, verso 19, a história do rico e o Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas e Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Primeira coisa que eu quero colocar aqui, né, que lá na epígrafe, está escrito parábola do rico e Lázaro. A primeira coisa que a gente precisa entender, que isso aqui não é uma parábola, né? A gente sabe, irmãos, que a Bíblia foi escrita não separada como ela é, pelos capítulos, com epígrafes, né? Isso aí foram os homens que colocaram. Então, essa epígrafe que está lá, parábola do rico e Lázaro, não é o fato real. Isso aqui não é uma parábola. Primeiro porque parábola, quando Jesus está falando em parábolas, ele não menciona nome de pessoas. Havia um homem, né? Ele não menciona nome de pessoas. Então, vamos ver nesse texto aqui algumas lições sobre o estado intermediário. Esse texto, escute bem, esse texto
está baseado antes da morte e da ressurreição de Jesus. Porque após a morte dele, os mortos já estão em outro lugar. Ok? Então vamos lá. O estado intermediário, então, é esse período da morte física até a ressurreição. Onde as pessoas estão? Por exemplo, quem morreu o ano passado, quem morreu o mês passado, quem morreu, né, há pouco tempo, quem morreu há muito tempo. Onde essas pessoas estão? Porque ninguém ressuscitou ainda. Onde elas estão? Vamos ver sobre isso. Segunda pergunta aqui. Para onde iam as almas dos ímpios e justos antes da morte e ressurreição de Jesus? Que é essa pergunta que eu quero colocar aqui para você agora. Vamos lá então. 2 homens aqui a Bíblia fala. O rico e o Lázaro. Irmãos, primeira coisa que é importante entender aqui, que aqui a Bíblia não está colocando que o homem foi para o lugar de tormento porque era rico, e o Lázaro, o mendigo, foi para o lugar de conforto porque era pobre. Não é isso. É por causa da conduta que eles tiveram aqui na terra, ok? Então, os 2 morreram, e aí o mendigo Lázaro, a Bíblia diz que os anjos vieram e o levaram. Onde eles aparecem logo depois da morte? O rico e o Lázaro, que não é uma parábola. Onde eles aparecem? Se a gente for olhar lá, o Lázaro, o mendigo Lázaro, aparece onde? Fala aí, vamos lá. Onde aparece o rico, o mendigo? No seio de Abraão. É um lugar para onde os salvos iam antes da morte e ressurreição de Jesus. E o rico aparece onde logo depois? No lugar de sofrimento, no Hades. O Novo Testamento é chamado de Hades. Então, eles morreram, certo? Eles morreram, mas a vida aqui continua. A alma e o espírito deles aqui, escute isso. A alma e o espírito do rico e do Lázaro está acordada, consciente e com lembranças. Eles não estão dormindo, não estão alienados. Onde eu estou? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Nossa, que lugar bonito. Não estão alienados, nem inconscientes, nem sem lembrança. Pelo contrário. Então a gente vê aqui, irmãos, que esses 2, dos 2 lugares que eles foram, tanto o seio de Abraão, para onde foi o mendigo Lázaro, tanto o Hades, para onde foi o rico, eles estavam ali conscientes, ok? Então o rico aqui, aquele que foi para o Hades, lugar de tormento, ele faz aqui 2 pedidos para Abraão. O primeiro pedido, que o pai Abraão permitisse que Lázaro molhasse com o dedo e refrescasse a língua dele. O que isso quer dizer, irmãos? Aí ele responde que isso não era possível, de um lugar para o outro não tinha acesso algum. O segundo pedido que o rico faz é o seguinte, que Lázaro fosse até lá na terra, olha como ele lembra de tudo, e evangelizasse os seus 5 irmãos. Então ele lembrava quem ele era, ele lembrava que ele tinha 5 irmãos, ele lembrava que ele não fez coisas boas aqui na terra, ele lembrou que ele não teve uma boa conduta, ele lembrou que a família dele estava no mesmo caminho que ele. Ou seja, ninguém vai ter amnésia. Ninguém vai para o destino final, dependendo da escolha aqui, e vai ter amnésia, né? Então, as almas dos que morreram, até dos que haviam morrido antes da ressurreição e morte de Jesus, a alma dessas pessoas estavam onde? Os salvos estavam onde? Vocês falaram os salvos, seio de Abraão. E os não salvos, Hades ou lugar de tormento, eles estavam com amnésia? Não, eles se lembravam da vida que tiveram, da família aqui, de como era a vida, que tinha irmãos. Lembravam, ninguém estava inconsciente nem com amnésia. Terceira coisa que eu quero colocar aqui para vocês, quero colocar pelo menos 10 lições, eu vou só citar, que a gente pode aprender sobre o estado intermediário baseado nesse texto. Escute bem isso. 10 lições que a gente pode aprender sobre esse estado. Qual o estado? Esse estado a partir do momento que você morre até a ressurreição. Esse período. O que a gente pode aprender sobre isso? Primeiro, não se trata de uma parábola. Eu já falei isso. Segunda lição, a vida
não termina. Não está dando para colocar? Está com problema? Que pena. A vida não termina na sepultura. Tá? A vida não termina na sepultura. Nós já falamos sobre isso também. A alma e o espírito estão juntos e inseparáveis. Terceira lição que nós podemos aprender. As almas, irmãos, as almas dos que morreram não estão vagueando. Não tem nenhum espírito da sua família vagueando por aí, de alguém que já morreu. Como muita gente fica, se eu vi meu filho, eu vi meu marido. Não, a gente sabe, né, que os demônios que fazem isso, que trazem a memória, que conhecem a família, mas não tem, as almas não estão vagueando. Elas já estão onde devem estar, dependendo da escolha que fizeram aqui. Quarta lição importante: o destino das nossas almas depende das nossas decisões enquanto estivermos vivos. Isso nós já falamos também. Quinta lição: a situação dos mortos é irreversível. Quem morre salvo não tem como perder a salvação, ele já morreu. Quem morre condenado não tem como ser salvo. Com isso eu quero dizer o quê? Irmãos, me perdoe aqueles que estão me ouvindo, que pensam diferente, mas não adianta eu fazer uma missa de 7º dia ou de 30 dias para que aquela pessoa saia do lugar de onde ela está. Quem morreu, a situação dos mortos é irreversível, não sai de onde está, salvo ou não salvo. As almas estão vivas. Quem desceu à sepultura foi o corpo, mas a alma e o espírito, irmãos, são imortais. Sétima coisa: as almas estão acordadas. Eles aparecem, o Rico e o Lázaro aparecem lá acordados. Oitava coisa: as almas estão conscientes. Cada um sabia por que estava lá. Estão conscientes. 9. As almas têm lembrança dessa vida. Eu não vou lembrar de nada, não vou saber quem eu sou. Vai lembrar. As almas têm lembranças da vida. Eles lembravam inclusive da família que não estava ali. 10ª: as almas dos mortos não podem evangelizar os vivos, né? Ele pediu para Lázaro: pede para Lázaro ir lá evangelizar meus 5 irmãos para eles não virem para esse lugar horrível. Não tem como. Então Deus está nos dando uma oportunidade. O destino da nossa alma, quem decide somos nós, né? Não tem como, depois de morto, mudar o estado que nós estamos. Quarta coisa: o que não é o estado intermediário. Eu quero que você entenda bem isso aqui, ó. Eu falei algumas coisas, lições sobre o estado intermediário, que as pessoas estão conscientes, que elas têm lembrança, que elas estão acordadas, né? Agora eu quero falar para você o que não é o estado intermediário. Eu não quero com isso ofender ninguém que esteja me ouvindo. Eu só quero que você entenda. Eu preciso falar o que está escrito. Então, o que não é? Não é um lugar onde a alma cumpre pena. Escuta, esse período morreu até o dia da ressurreição. Esse período aqui não é o purgatório. Não é um lugar onde as pessoas vão cumprir pena, onde a família precisa orar, rezar para purificar aquela pessoa. Não, o estado intermediário não é isso. Olha o que diz Lucas 23:42. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: hoje você estará comigo no paraíso. Então ele fez muita coisa errada, aquele homem, mas a partir do momento que ele entregou a vida ali, ele está com Jesus no paraíso. Ou seja, ele não ia cumprir pena. Faz o seguinte: fica um tempinho aqui nesse período de purificação ou de purgatório, até o dia da ressurreição, para você cumprir pena. Não tem isso. Deixa eu falar uma coisa. Hebreus 9:27 diz assim: da mesma forma como o homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Apóstolo, vem aqui para mim, por favor, só para segurar a caneta aqui para mim, fazendo um favor. Preste atenção, queridos, o que eu quero falar aqui para você, né? O que não é estado intermediário? Não é um processo de sucessivas reencarnações. O estado intermediário, esse aqui, morreu, morte física, até a ressurreição, não é
um período de sucessivas reencarnações. Então, olha só. Então, vamos imaginar aqui. Eu trouxe até a canetinha aqui para mostrar para você, né? Allan Kardec, ele diz o seguinte, que os judeus acreditam que a reencarnação é o mesmo que ressurreição, que é a mesma coisa, que os judeus acreditam na reencarnação, que ressurreição é a mesma coisa de reencarnação. Não é verdade. Então vamos lá. Aqui você tem uma caneta, a tampa por fora, aqui há o plástico e a tinta. Aqui, ó, é o corpo. Vamos entender a diferença de ressurreição com reencarnação, né? Aqui tem o corpo da pessoa que morreu, foi sepultada. Aqui está a alma e a tinta é o espírito. Essa pessoa morreu, foi sepultada, mas o que vai acontecer? O que é ressurreição, que é o que nós cremos? É isso aqui, ó. A ressurreição é essa pessoa, a alma e o espírito, ela vai vir e vai vir para o mesmo corpo. Espera aí. Vai para o mesmo corpo, tá aqui, isso aqui é ressurreição. O que Allan Kardec, o Espiritismo ensina, irmãos? Ó, esse aqui foi para o mesmo corpo. Agora, Allan Kardec, o Espiritismo, eles ensinam que a pessoa morreu, essa canetinha aqui, ela morreu, foi sepultada. A alma e o espírito dela vai vir, e vai, o que é reencarnação? Ela vai se purificar e vai vir em outro corpo. Ela não vem aqui, ó, no mesmo corpo, mas ela vem em outro corpo. Isso é reencarnação. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala de ressurreição. O mesmo corpo. Jesus, obrigada, amor. Jesus, quando ele morreu, o seu corpo foi sepultado, sua alma e espírito foi lá no seio de Abraão e tal. Nós vamos falar sobre isso. E o que aconteceu aqui? Ele voltou para outro corpo. Voltou para o mesmo corpo. Isso é ressurreição, que é o que nós acreditamos. Ok, irmãos? Então, reencarnação não é a mesma coisa. Reencarnação, a pessoa encarna em outro corpo. Não é isso que a Bíblia diz. O que também não é? Não é esse período que eu estou falando. Não é um lugar onde as almas estão dormindo. Como eu já disse. Estado intermediário, as pessoas estão dormindo? Não. Quer ver outro texto sem ser o rico e o Lázaro? Apocalipse capítulo 6, verso 9, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Olha os mortos diante de Deus, o que eles estão falando. Eles clamavam em alta voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Isso aqui são os mártires falando. Eles estavam inconscientes, dormindo, irmãos, ou estavam acordados? Os mártires, a gente já falou desse texto da grande tribulação, né? Os mártires estavam ali clamando a Deus: Senhor, até quando eles vão continuar fazendo isso? Ou seja, eles estavam diante de Deus acordados e conscientes. Quinto, onde estão as almas dos salvos e dos ímpios hoje? Hoje. Quinto ponto, onde estão as almas dos salvos e dos ímpios? Isso hoje após a morte e ressurreição de Jesus. Você aprendeu que antes de Jesus morrer e ressuscitar, quem morria salvo ia para onde? Diga, seio de Abraão. E os ímpios iam para onde? No Antigo Testamento, Sheol, né? E no Novo para o Hades, mesmo lugar. Porém, irmãos, isso antes da morte e ressurreição de Jesus. Eles iam para o seio de Abraão. Lucas 23, diz assim o capítulo 23, verso 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença, nós temos sido punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nós vemos aqui dois ladrões.
E Jesus disse para aquele que estava ali, que reconheceu e se arrependeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, onde estão as almas daqueles que morrem hoje? Hoje. Vamos colocar alguns pontos. Pena que eu coloquei um monte de slide assim para mostrar. É uma pena, é uma coisa do cão mesmo, né? Não é possível, né? Mas vamos lá. Onde estão as almas aqui de quem morre hoje? No Antigo Testamento, irmãos, escute isso, ó. No Antigo Testamento, o justo que morria, isso tudo antes da morte de Jesus, no Antigo Testamento, o justo que morria, ele ia para o seio de Abraão. E o ímpio, no Antigo Testamento, ele ia para um lugar chamado Seol, ou Sheol, tá bom? Isso no Antigo Testamento. Aqui, tanto o seio de Abraão como o Seol, sabia que ficavam no mesmo lugar? Separados apenas por um abismo, mas no mesmo lugar. Separado por um abismo, ninguém podia ir de um lugar para o outro, mas era o seio de Abraão, Antigo Testamento, lugar onde os justos estavam, e o Seol ou Sheol, lugar onde os ímpios estavam, era no mesmo lugar separado por um abismo intransponível. E no Novo Testamento, quando Jesus morreu e o corpo dele foi sepultado, o que foi que mudou aqui então? Né? Então, o que Jesus fez aqui, irmãos? Jesus então, depois que ele morreu e ressuscitou, ele foi lá no seio de Abraão, ele foi lá e ele proclamou a vitória, que olha, eu paguei o preço da redenção desse povo. Ele transportou esses salvos aqui que estavam lá no seio de Abraão para um lugar superior chamado paraíso, que é no terceiro céu. Né? A Bíblia fala primeiro, segundo e terceiro céu. O terceiro céu é o paraíso, onde estão quem? Todos os mortos cristãos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então hoje um crente, ele morre, ele vai para onde? Para o, diga, paraíso. Para o paraíso. Os cristãos que já morreram depois da morte e ressurreição de Jesus, onde eles estão hoje? Onde eles estão? Falam no paraíso. Eles estão no seio de Abraão? Diga não. Porque quando Jesus morreu, o corpo dele foi sepultado, a alma e o espírito, ele foi lá no seio de Abraão, levou o cativo o cativeiro, e Jesus transportou essas pessoas para o paraíso, que é no terceiro céu. Onde é o paraíso, irmãos? O apóstolo Paulo, ele fala do paraíso, falando que ele esteve no terceiro céu, no paraíso. Então esse lugar aqui é o lugar onde os mortos salvos hoje, eles estão. Então, queridos, Jesus ele leva os que estavam lá no seio de Abraão para um lugar mais alto, não mais debaixo da superfície, no lugar onde eles estavam. Agora eles estão no paraíso. Irmãos, eu acho engraçado que tem algumas pessoas que pensam, né, principalmente esse povo meio comunista aí, né? Eles acham que o céu tem um regime socialista, que todos que vão entrar lá vão ter a mesma coisa. No céu não tem regime socialista, viu, irmãos? E todo mundo que está lá não vai estar no mesmo lugar, na mesma posição, na mesma casa, não vai. Lá não tem regime socialista. Pelo contrário, tem níveis de glória diferentes. Por isso que os mártires que morriam, eles queriam morrer como mártires, porque eles estavam vendo uma glória muito superior. Então, claro que vai ter diferença. Então, as almas salvos, onde elas estão hoje? Onde está a alma dos salvos hoje? No paraíso. E onde estão as almas dos ímpios hoje? Onde? No mesmo lugar, no Hades. Antigo Testamento, o Hades era chamado de Seol. Agora é chamado, no Novo Testamento, é Hades. Alguém fez a pergunta o que é o Hades, né? O Hades é o lugar de tormento para onde vão todos os ímpios. A partir do Novo Testamento o nome é Hades. Antigo Testamento você vai ler lá, vai ler Seol ou Sheol. Mas que lugar é esse? Hades ou Sheol? É o lugar para vão todos aqueles que morrem sem Deus. Lugar intermediário. Esse é o inferno definitivo? Não. É aqui, ó, intermediário. Morte física até a ressurreição. Esse período intermediário, os que têm Cristo Jesus, que morreram salvos, a partir da morte e ressurreição de Jesus, estão no paraíso. Todos hoje, né, estão no paraíso. E os ímpios estão no
Hades. Esse período é como se fosse uma sala de espera, tá? Vamos entender assim, né? Não é o destino final ainda. O destino final, irmãos, a Bíblia vai falar lá, a palavra no grego é Geena, ou inferno, ou lago de fogo. Ó, Geena, inferno e lago de fogo é o destino final, ok? Agora, Hades é esse período antes, é a sala de espera do inferno, né? Antes da pessoa ir lá, ela vai ter aquela sala de espera lá, né? Eles esperam a ressurreição, o juízo final, para ser lançado no lago de fogo. Onde eles estão esperando os ímpios? Onde eles estão esperando até serem lançados no inferno, no Geena, no lago de fogo? Onde eles estão? Fala, no Hades. No Hades. Eles lembram, estão sofrendo lá? Estão. Mas eles não estão lá só dormindo, esperando o inferno? Não. A Bíblia mostra que é lugar de tormento, mas ainda não se compara ao inferno definitivo, lago de fogo ou Geena. Então a alma dos salvos estão no paraíso, né? Então o que acontece? Olha que legal. No arrebatamento, então o que vai acontecer? Né? Imagina, ó, eles vêm à terra, ressuscitam e são arrebatados, porque os corpos serão arrebatados, né? Então o estado atual dos mortos, como é o estado atual dos mortos hoje, irmãos? Vamos entender, porque às vezes a pessoa pensa que eles estão lá tranquilos. Por exemplo, os não salvos, ai que bom, pelo menos no finalzinho deu para pegar aqui, né? Os não salvos, qual é o estado atual deles hoje? Vamos ver? Primeira coisa, letra A, estão em tormento. Não estão, os que morreram sem Jesus, não estão lá descansando, aguardando o inferno, o lago de fogo ou Geena, não. Lucas 16, 24. Então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Ou seja, esse lugar, o Hades, que é a sala de espera do inferno, é um lugar de tormento. Você que está me ouvindo e ainda não entregou a tua vida para Jesus, está na hora de parar de brincar, né? Letra B. Onde estão os não salvos? Estão lamentando pelos entes queridos. Olha que triste, olha o que o rico fez. Ele respondeu, então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Então, esse lugar, o Hades, é um lugar de tormento. C. Onde estão os não salvos? Estão eternamente separados de Deus. Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, incrédulos, depravados, assassinos, que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Agora, e os salvos? E os salvos, o que eles estão, como eles estão hoje? Primeira coisa, letra A, esses daqui são os não salvos. Para você entender que eles não estão lá dormindo, esperando ir para o inferno, não. Pelo contrário, estão em tormento, estão lamentando pelos entes queridos, estão sofrendo. Agora, os salvos, vamos lá, é tão bom quando a gente pensa, poxa, eu tenho tantas pessoas da minha família que foram mortas, são salvas. O que eles estão fazendo? Onde eles estão agora, né? Vamos ver? Primeira coisa, estão com Cristo. Filipenses 1, 23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. O apóstolo Paulo falando. Letra B, onde estão os salvos? Estão no paraíso. Lucas 23, 43. Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então os salvos hoje estão no paraíso. Que mais? Letra C. O que eles estão fazendo? Estão descansando. Descansando não é dormindo. Apocalipse 14, 13. Então ouviu uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor. De agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois suas obras os seguirão. Vão ter a recompensa, vão descansar das fadigas desse mundo e dessa terra. Já pensou que privilégio, irmãos? As pessoas hoje,
crentes que estão mortas, sabe onde elas estão? Elas estão lá junto com Abraão, no paraíso. Junto com Abraão, junto com Noé, junto com o apóstolo Paulo. Já pensou que gostou? Já estão conversando com eles, tirando as dúvidas, falando algumas coisas que elas gostariam de saber sobre o tempo que eles viveram aqui. Então, na ressurreição, no arrebatamento, o corpo então será ressuscitado, vai se unir ao Espírito e vai estar para sempre com o Senhor. Deixa eu só ver se dá tempo, de eu só pincelar um pouquinho aqui, rapidinho, sobre o inferno. Então, olha lá, morte, nós falamos sobre a morte e os 3 tipos de morte, certo? Morte física, espiritual e eterna. Depois nós falamos do período intermediário, que é o período da morte física até a ressurreição. Esse período, quem não é salvo está onde? No Hades. E quem é salvo hoje, depois da morte de Jesus, está onde? No paraíso. Eles estão conscientes? Sim. Eles têm memória? Sim. Eles têm lembrança? Sim. Os crentes estão fazendo o quê? Nós lemos aqui, estão com Cristo, estão no lugar de descanso, da fadiga, estão desfrutando de coisas maravilhosas. E o ímpio? Estão sofrendo. Agora, o inferno existe, irmãos? Sim ou não? É claro que existe, né? Queria falar um pouquinho aqui sobre o inferno. Vamos deixar para a semana que vem? Que já é 9h05, eu queria falar sobre o inferno e algumas coisas importantes. Quem vai estar no inferno, né? Quem inaugurou o inferno já. Mas acho melhor para a gente não passar do horário. Pode ser, gente? Deixar para a semana que vem? Quem concorda, levanta a mão. De deixar para a semana que vem. Vocês não concordam? Quem concorda de deixar para a semana que vem? Quem não concorda é porque quer que fale hoje, né? Quem concorda de a gente deixar para a semana que vem? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Semana que vem, né? Ótimo, então tá. Vamos deixar para a semana que vem, porque assim a gente não fala correndo, tá? Eu queria que o louvor viesse, por favor. O que eu quero que você saia daqui, você que está me ouvindo. Semana que vem eu vou entrar em outros assuntos, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre o Hades, o Seol, né? Vou falar um pouquinho sobre o juízo final, sobre as pessoas que estarão ali no inferno. Várias pessoas, anjos também, e outras pessoas que estarão lá. E vou entrar num outro assunto, queridos. Eu queria que você ficasse de pé, você que está aqui presente. Por favor, você que está em casa. Queria encerrar perguntando para você que está aí me ouvindo, também através das redes sociais. A Bíblia fala, irmãos, de um grupo de pessoas que não vai estar no céu, que não vai estar no paraíso e depois no céu, mas vai estar no lago de fogo. Eu queria que você que está aqui, você que está me ouvindo em casa, você realmente tem vivido como alguém que aguarda o arrebatamento da igreja? Qual que é o seu estilo de vida? Nós temos estudado, irmãos, temos visto que a figueira está florescendo, que é Israel. Está sinalizando. Quais são as escolhas que você tem feito nesse período? Qual é o estilo de vida que você escolheu viver aqui nessa terra? Você que está aí na sua casa, por favor, e você que está aqui, feche os olhos um pouquinho. Não adianta a gente falar sobre morte, todos vão morrer. A vida é breve. É importante entender a brevidade da vida, que todos vamos morrer, a não ser que sejamos arrebatados antes. Mas infelizmente a maioria não está preparada nem para morrer e nem para perder alguém que você ama, porque não consegue entender a vida depois da morte, não consegue entender o estado intermediário, não consegue ter segurança. Você que está me ouvindo, se você ainda não fez uma escolha e tomou uma decisão na sua vida, pare de adiar essa decisão de uma escolha e de uma vida na presença do Senhor. A figueira está florescendo, as
As coisas, os sinais estão aí e nós precisamos estar preparados para o arrebatamento, irmãos. Tanta coisa está acontecendo. Agora nós estamos vendo aí um monte de nação recebendo as sementes da China. Estava estudando um pouquinho sobre isso hoje. Queridos, abra os seus olhos, porque tudo está sinalizando e a igreja está desatenta. E você que não é cristão que está me ouvindo, receba o Senhor Jesus, porque a morte física tem jeito, ressurreição. A morte espiritual também, é só você receber Jesus que você deixa de ser morto espiritualmente. Mas a morte eterna, para essa não tem solução. Eu queria, enquanto o cântico está aí baixinho, eu queria que você, que ainda não tem certeza do lugar para onde você vai depois da morte, você vai morrer, isso é certeza, a não ser que seja arrebatado. As pessoas que você ama também, a não ser que sejam arrebatadas. E nós precisamos ter segurança na vida depois da morte. Tão bom saber que o nosso Senhor preparou um lugar para nós. Ele preparou, Ele preparou, Ele preparou. Ele está sinalizando tudo. As dores de parto da mulher grávida estão aumentando. E o fim está próximo, irmãos. Isso não são palavras vazias. Tem tantos sinais que a gente fica até assustado. Fala com o Senhor aí se você tem que fazer algum conserto na sua vida. Faz esse conserto antes que chegue tarde, que seja tarde. Você que está em casa e não recebeu Jesus, eu quero te dar um conselho. Ajoelha aí na sua casa, onde você estiver. Fala: Senhor, eu tenho feito as coisas da minha maneira. Eu tenho andado pela porta larga, pelo caminho espaçoso, fazendo as coisas do meu jeito. Não tenho me submetido ao Senhor. Não tenho renunciado às coisas que é preciso. Mas hoje eu quero ir para o céu. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Faz isso agora, entrega a sua vida. Enquanto nós estamos cantando, eu quero que você entregue a sua vida agora. E se você tem que fazer algum conserto, faz agora, em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora. Todos que estão me ouvindo, Pai, esteja pronto para esse grande dia. Não sabemos se vamos morrer ou se seremos arrebatados, mas queremos estar totalmente prontos, Senhor. Deus, se tem alguém me ouvindo que está adiando e não levando a sério esse momento, e ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus, Espírito Santo, entra na vida dessa pessoa agora e traz arrependimento. Traz arrependimento, traz arrependimento. Espírito Santo, só Tu podes convencer o homem. Seja homem, mulher, criança, jovem, adolescente, que estiver me ouvindo aqui, ainda vai me ouvir. Espírito Santo, convence essa pessoa do pecado. Convence essa pessoa de que o tempo está próximo. Convence essa pessoa da vida que ela tem levado longe do Senhor, que está espiritualmente morta, e hoje ainda ela receba a vida. Receba o Senhor da vida na vida dela. Todos que estão aqui, Pai, façam os consertos necessários, porque eu sei, Pai, que a figueira está florescendo, e mais rápido do que pensamos o tempo vai chegar. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a cumprir a Tua palavra.